Bom dia, nono ano, tudo bem com vocês? Então, a gente vai começar falando hoje sobre biotecnologia, que esse termo é relativamente novo, mas seus produtos e processos são empregados pela humanidade desde a antiguidade, como é o caso da fermentação, que é feito desde a época, né, que se fazia o pão, né, com a fermentação, né, deixava lá uma massa, ela fermentava, né, o pão crescia, então desde aquela época, como o vinho também é feito com a fermentação. A biotecnologia também foi empregada pela seleção de plantas mais fortes e que produziam mais frutos e sementes. E essas características eram passadas para as próximas gerações, tá? Então a biotecnologia ela foi criada para melhorar o sistema de plantação, né? O sistema de lavoura. E a engenharia genética manipula diretamente o gene das espécies para fins práticos, tornando cada vez mais presente no nosso cotidiano. E aí, essa biotecnologia também é utilizada para produção de medicamentos. Manipula, né, micro-organismos, foi o que foi feito aí com o vírus, coronavírus, né, da Covid-19, que eles pegaram o vírus, estudaram, tiraram o RNA, alguns tiraram o DNA, algumas partes desse vírus e fabricaram uma vacina. Isso aí já é uma manipulação genética, já é a biotecnologia trabalhando a nosso favor, graças a Deus, né? E a manipulação genética consiste na alteração do genoma de um organismo por meio de técnicas de engenharia. Como também mudar a característica do gene. Foi isso que eles fizeram com a vacina, para tentar conter o vírus aí. Os organismos que passam pelo processo de manipulação genética são denominados organismos geneticamente modificados, ou OGM. Eles também são conhecidos como transgênicos, que é o caso de alguns alimentos. E existem esses alimentos transgênicos que a gente encontra em supermercados. E eles vêm com um símbolo, um triângulozinho amarelo com T preto dentro. Toda vez que você pegar um produto e tiver esse T, é porque esse alimento é transgênico. Ele é modificado geneticamente. Seria perigoso alimentar desses alimentos? Gente, isso aí não tem provas ainda de que isso modifique geneticamente o nosso genoma, o genoma humano. Mas isso aí é obrigatório que os fabricantes coloquem, porque a pessoa tem a opção de usar esse tipo de alimento ou não, tá? Nós temos também a clonagem. A clonagem já aconteceu, mas já viu que ainda não funcionou como deveria. Porque os clones, eles acabam ficando, eles envelhecem mais rápido, que foi o caso da ovelha Dolly, que foi o primeiro clone que foi feito. Ela envelheceu mais rápido do que deveria. Então eles não conseguem. O que é um clone? É um organismo geneticamente idêntico ao outro. Você pega um gene os genes daquele indivíduo e fabrica um outro indivíduo geneticamente igual, né? E a gente já até teve uma novela que falou sobre isso, e a gente sabe que na prática não funciona muito bem. Mas eles estão estudando com o objetivo não de clonar pessoas, mas de clonar órgãos da própria pessoa, para poder, por exemplo, no caso de uma pessoa precisar de um transplante de rim, de fígado, ter como fabricar esse órgão aí, tirando o DNA da própria pessoa, tá? Também nós temos a terapia gênica, que é considerada um avanço para a cura de doenças genéticas, que consiste na identificação dos genes responsáveis por determinada doença e na manipulação de tais genes com o objetivo de substituí-los ou inativá-los. Então, o que eles fazem? Eles pegam as células tronco, que são as células que dão origem às outras células, e aí dentro dessa célula eles fabricam aí um gene resistente a determinada doença e aplica na pessoa para poder ver se a pessoa desenvolve, né, uma defesa contra a determinada doença. Isso já é feito, já há bastante tempo é feito esse tipo de tratamento.
Então, mas não existe ainda nada, tá tudo em pesquisa ainda, tá? Claro que já está se fazendo em humanos, então, porque já foi aprovado, mas assim, ainda não tem ainda uma resposta ainda das pesquisas, que as pesquisas demoram muitos anos para poder ter uma conclusão, né? Por isso que às vezes o pesquisador é uma pessoa que tem que ser paciente, porque às vezes demora 10, 15 anos para se desenvolver realmente uma resposta positiva e correta a respeito da pesquisa feita. O genoma humano, ele serve justamente, a função, né, da descoberta do genoma humano é para descobrir, por exemplo, qual a predisposição, e já existe exame para isso. Por exemplo, eu posso fazer um genoma, um mapeamento, né, do meu genoma, nada mais é disso que um mapeamento dos meus genes, para saber se eu tenho predisposição a diabetes, se é uma doença cardíaca, né, e para a gente fazer uma prevenção, né, seria para como prevenir essas doenças antes que elas comecem a aparecer, tá? Mas aí entra a bioética. O que é bioética? É a área de estudo que engloba o conhecimento de ciências biológicas, da saúde, filosofia e do direito, refletindo sobre questões éticas e morais envolvidas na aplicação de conhecimentos científicos. Isso fala-se muito, principalmente em relação a embriões, porque o que acontece? Vamos dizer que um casal queira ter filhos, mas não consegue porque por alguma disfunção, né, do organismo. Então, o que eles fazem? Eles tiram o óvulo da mulher, tiram o espermatozoide do homem e eles criam um embrião em laboratório. Só que eles criam vários embriões. E aí vamos dizer que eu vou lá fazer esse procedimento. Aí eu vou implantar 3 embriões. Aí os 3 embriões conseguem se desenvolver e eu tenho aí 3 filhos. Eu não quero mais ter filho. E aí os embriões que ficaram lá, o que fazer? São pessoas. Já são seres vivos. E aí, vai jogar fora? Vai usar para pesquisa? Então, assim, a bioética entra nisso aí. Na verdade, não existe ainda nenhuma autorização para o uso desses embriões para nada. Eles têm que ficar só guardados lá, né? Não existe ainda uma legislação que defina o que fazer com o embrião. Ele fica lá guardado até a pessoa decidir o que ela vai fazer. Só a pessoa pode decidir o que vai fazer. Mas aí entra questões religiosas, né? É muito difícil dizer o que é certo e o que é errado, né? Cada um tem uma maneira de pensar. Porque para alguns pensadores, alguma linha de pensadores, só vai ser considerado ser vivo a partir do momento que ele está dentro do corpo de uma pessoa e ele começa lá o seu desenvolvimento, que ele passa a ser feto. Enquanto ele é embrião, ele não é um ser vivo. E, né, para alguns pensadores, ele já é embrião a partir do momento que fecundou. Virou um zigoto, já é um ser vivo. Então, o que fazer, né? Então, a bioética aí claro que tem algumas regras, algumas leis já para definir certas coisas que pode e que não pode ser feito em relação a determinadas coisas. Até mesmo em relação, por exemplo, a doação de um órgão, por exemplo. Você não pode doar um órgão. Meu primo, eu tenho um amigo que precisa de um rim, vou doar meu rim para ele que eu sou compatível. Não. A doação de órgãos em caso de vida só pode ser feita assim de pai para filho, né, ou mãe, né, para filho, pais, né, ou para irmãos ou para cônjuges. Você não pode doar para primo, não pode doar para amigo, porque senão eles temem virar um comércio, entendeu? Tipo assim, fulano precisa de um rim, e existe isso, tá, gente? Esse comércio aí de órgãos. Muitas pessoas vendem seus órgãos, né? Porque precisam. Jaceli, mas eles estão errados. Gente, é muito difícil a gente julgar a pessoa sem saber o que a pessoa está passando, né? Às vezes está passando fome, está passando dificuldades, e é um modo que vê de ganhar um dinheiro e colocar a sua vida num plumo. Então, a gente não deve julgar, mas que é errado perante a lei, é um crime.
a venda de órgãos. O órgão você pode doar, e doar sim. Sangue, medula, pedaço do fígado, você pode doar para qualquer pessoa. Mas assim, rins, pulmão, só pode doar para órgãos, para pessoas da família, tá? E parentes próximos também, que é filhos, né, cônjuges, do contrário, não pode ser doado, tá bem? Bem, então vocês vão fazer os exercícios da página 69, 70, a página 71 vocês vão ler apenas, e vão fazer a página 72 até a página 76, tá bem? Sobre aí genética, já é uma revisão de todo o conteúdo dado, e qualquer dúvida vocês podem me perguntar, tá bem? Beijinho, tchau, tchau!